Isaías 53. Versículo 1, quem encontrou pode dizer amém. Amém. Está escrito assim: quem creu em nossa pregação, ou quem deu crédito, dependendo da versão, revista corrigida, na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, curva sua cabeça. Santo Deus e Pai, nos conceda graça para compreendermos nessa noite a Tua palavra. Abençoe a todos os Teus filhos que estão aqui, Senhor, com o propósito de, mais uma vez, entender, compreender, ouvir e, consequentemente, sentir o Teu abraço, a Tua presença. Senhor, dirige os nossos raciocínios para compreendermos a revelação da Tua palavra, tirando todo impedimento e embaraço, que todo mal seja repreendido e expulso. Tira todo bloqueio da nossa mente e nos faz compreender os Teus propósitos, que o nome do Senhor seja glorificado e cada um de nós edificado para a glória do Senhor. Amém. Pode se sentar, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu, agora no finalzinho da tarde, tentando tirar uma soneca, estava com outra palavra no meu coração, mas eu acordei com este versículo na minha mente. Quem deu crédito na nossa pregação? Crer, no contexto bíblico, não é apenas um ato de ter fé, de crer em alguma coisa. Em algumas referências, pode ser que seja assim, mas geralmente crer na Bíblia vai além do que de um ato de ter fé ou crer em alguma coisa, ou apenas crer que Deus existe. Mas o crer, ele pode ser entendido com a ideia de seguir, de dar crédito, de cumprir, de obedecer um princípio que é dirigido a nós como regras. E sabemos que a única regra de fé que nós temos é a palavra de Deus. A revelação da Bíblia é a única regra de fé. Não é a única maneira de Deus falar. Deus não fala unicamente pela Bíblia, mas a Bíblia é a única regra de fé. Existem visões que Deus pode dar para mim e você, mas não serve como regra de fé. Revelações, mas não serve como regra de fé. Profecia, mas não serve como regra de fé. Só a mensagem revelada nas Sagradas Escrituras, que não está sujeita ao julgamento do homem, esta sim é regra de fé. Mas mesmo assim, nós somos muito faltosos no que se trata de crer nas Sagradas Escrituras. Vivemos muitas vezes na superfície, apenas cremos na Bíblia, muitas vezes, como cremos em outras coisas qualquer. Na fala de um irmão, de uma irmã, numa revelação, numa profecia, no milagre, em alguma coisa. E colocamos de igual com as Sagradas Escrituras. Mas crer em certas coisas, ainda que elas sejam reais e verdadeiras,
poderão se apagar da nossa mente e deixar de existir, ou a gente pode descobrir depois que não era algo digno da nossa crença. E é por isso que é um perigo muito grande quando a gente coloca a palavra de Deus no mesmo nível das demais coisas, ou características, ou acontecimentos. Você pode crer que o homem foi na lua, mas outros creem que não foram. Alguns acreditaram que o homem foi à lua, outros dizem que depois descobriram que não foi, o homem não foi à lua. Outros estudiosos dizem sim que o homem foi à lua. Não sei, eu só sei que é possível, né? Que a lua não é tão distante assim como comparado aos outros astros, como o sol e algumas estrelas. Entretanto, não é digno da nossa crença no mesmo nível que nós acreditamos nas Sagradas Escrituras. Até porque cremos em tantas coisas, se crê em tudo por aí. Mas existem algumas coisas nessa vida que você crendo ou não crendo, não vai fazer diferença na sua vida espiritual, principalmente. Se crê em tantas coisas, mas aquilo são coisas que passam, que depois, né, a gente crê em tanta teoria, em tantas suposições, até mesmo coisas que os cientistas disseram, que provaram e que descobriram. E daqui a pouco vem outro cientista mais novo e diz: não é assim, não é verdade. O que os cientistas do passado falaram não corresponde a uma verdade, não é real aquilo. Se você estudar essas questões na ciência, você vai ver em choque o cientista o tempo todo desfazendo do que o outro disse, descobrindo, às vezes o mesmo cientista tendo descoberta mais profunda, e ele mesmo cancela o que ele defendeu antes, que segundo ele foi lá e teve prova, porque não são coisas absolutas, não são verdades absolutas. A única verdade absoluta é a Sagrada Escritura, que tem aí tantos anos, milhares de anos, que começaram a se escrever o primeiro livro da Bíblia, e até hoje a Bíblia não cai em contradição, a não ser pela dificuldade humana. Nós somos muito limitados para compreender. Não é que a Bíblia é muito complicada, é a nossa mente que é pequena para compreendê-la. Como eu disse, crer ou não crer em certas coisas não vai fazer diferença na nossa vida. Mas a palavra de Deus, ela é um diferencial na raça humana. E há uma diferença muito grande no crer e o deixar de crer. Para quem crê na Bíblia, ela é o seu alimento espiritual. Para quem crê, ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Para quem crê na Bíblia, ela é a bússola que te dirige na direção certa, mesmo no momento em que você não vê nenhum vestígio de referencial ou de referência para dizer: eu vou passar mais ou menos por ali, porque o caminho passa mais ou menos naquela direção, onde não existisse estrela, sol, nuvem, nada para te guiar. A Bíblia, nesse deserto que nós podemos enfrentar, ela poderá nos guiar em qualquer circunstância. A Bíblia é um livro transformador. Você vai encontrar até pessoas que leram a Bíblia de capa a capa, e isso não alterou a sua vida em nada, porque essas pessoas apenas leram, mas deixaram de crer. E aqui está a pergunta: quem creu na nossa pregação? O problema do nosso mundo hoje não é só a falta de propagação do Evangelho. Primeiro que tipo de evangelho é propagado. Segundo, quem ouve o evangelho, de fato, tem acreditado no evangelho? Porque alguns de nós até cremos, ou até lemos a Sagrada Escritura, estamos aos cultos, na escola bíblica dominical, simpósio, curso teológico, reuniões diversas, onde se fala, se diz sobre a Bíblia. Mas se a gente não deixar que esta palavra entre em nós
e convença o nosso espírito e que altere o nosso interior, que isso é através do crer. Se a palavra que vier, ela não for aceita de espírito, alma e corpo, ela não alterará o nosso curso, não mudará a nossa história. O problema, por exemplo, vamos colocar aqui no Brasil, o problema do Brasil não é a questão de falta do anúncio do Evangelho. Se precisa fazer, até Jesus voltar, a igreja tem essa missão. Mas a tortuosidade do ser humano em nosso país, que está indo de mal a pior, e isso é bíblico, não é por falta do Evangelho ser anunciado. Claro, com algumas exceções, que às vezes se fala da Bíblia, mas não se prega o Evangelho. E o Evangelho não basta se falar, tem que se pregar. Mas nós percebemos que o mundo hoje, em vários países, e aqui no Brasil, nunca foi tão fácil se escutar a respeito do Evangelho. O alcance dessa palavra. Quando eu estava na Bahia, eu nunca tinha ouvido falar a palavra internet. Até em 95, eu não sabia o que era um micro-ondas. Quando eu vi pela primeira vez, para mim era uma TV. Só achei estranho um negócio aceso lá dentro, rodando. Parei de trabalhar naquela empresa que era de irrigação, aquelas máquinas de 350 metros, com aquelas mangueiras enormes que molham, tal, tudo pela pressão da água, não pela eletricidade. As máquinas trabalhavam só pela pressão da água, tecnologia de ponta, mas distante das metrópoles e grandes cidades, povoados. Então não sabia de quase nada. Muitas coisas que nós sabemos, celular, nunca tinha ouvido falar em celular. Eu ia falar em telefone, porque na cidade mais próxima, na verdade, não era cidade, era um povoado com 3 ruas só, que nem asfaltado era, que a pessoa para ligar para a cidade de São Paulo, para a capital, tinha que entrar num quartinho meio fechado, pagava lá uma taxa para a moça da telefônica, lá como a gente chamava, e ela fazia ligação, às vezes a cobrar ou não, para alguém que estava na cidade, e a pessoa ficava ali. Quando deu linha, a pessoa atendeu, ela pegava, ou estava direto o telefone estava no gancho para a pessoa, ou a própria pessoa pegava uma outra extensão e ficava lá. Era só isso que eu sabia. Igreja do nosso ministério, logo quando eu converti, não existia no povoado. Pouca igreja tinha por lá. Então um lugar muito atrasado para a gente se saber de muitas coisas. Então o evangelho, para chegar até lá, tinha que alguém sair da cidade, de outro lugar, como o irmão que construiu uma igrejinha de adobo, não é tijolo, adobo, né? Feito de massa, barro cru, não queimado, muito pesado, cerca de 6 a 7 quilos cada. Teve que sair enviado de São Paulo um diácono para pastorear, um diácono, pastor, para fazer a obra lá. E a gente não tinha acesso à Bíblia Sagrada. A gente ganhava a revista Escola Dominical, que ia junto com as roupas para doação da cidade para lá. Pegava uma revista Escola Dominical, sabe aquela revista que você tem aí, ou que você tem na sua casa, sem a capa porque já foi vencida? O irmão pegava aquilo com alegria tremenda. Ganhar uma Bíblia era um presente bem melhor do que ganhar um celular. Quem está querendo um celular de uma última geração, ganhar uma roupa usada, era a bênção de Deus enviada dos altos céus. Pois é, mas só que essa situação, onde a gente ia buscar água no tanque lá não tem nada a ver com cimento, é um buraco cavado na terra, naturalmente ou cavado pelas picaretas, existe bancas inchadas, enxadetes e pás, carregado com um material chamado de banguê, porque parecendo uma maca nos dias de Jesus, porque não tinha carrinho de mão, e quando tinha era carrinho de mão de madeira. O lugar onde a gente cresceu, poço difícil, a água também. Estou falando de um lugar atrasado, onde o evangelho para chegar era muito difícil. E quando aparecia um corajoso para falar, as pessoas lá, quase toda casa tem um lugarzinho com nicho, com ídolos, imagem de escultura.
estou falando o que era. Eu me lembro que toda semana eu trocava a água do santo, Cosme e Damião, numa mesinha, onde tinha Luzia, tinha outro santo lá, que era do meu pai, porque quase toda a casa lá tinha. E eu não sei se eles bebem, se é o capeta, eu só sei que para cada santo, Cosme e Damião, em alguns casos é Cosme e Damião e Daú. Cosme e Damião, um copinho de água aquele de um quarto, o pessoal gosta de beber sem cachaça, né, de um quarto. Um copinho aqui, outro aqui. Eu só sei que um sempre secava primeiro do que o outro. E eu achava que aquela água era muito poderosa. E geralmente quando ia trocar a água do santo, que era 2 vezes por semana, a água já tinha até teia de aranha, mas não estava nem aí. Por conta própria, pegava aquela água do santo e bebia água do santo. Mandava para dentro. Aquela caixinha de vela que tinha que acender 2 vezes por semana. Quarta e sexta. Colorida aquela caixinha com 40 velas. Então, quando se ouvia falar de Jesus, alguém falando, era coisa muito estranha. Não tinha Bíblia para a gente lá. Não tinha rádio, não tinha um programa da região, programa evangélico. Só tinha aquelas músicas caipira e o rádio tinha um horário da madrugada que não funcionava, assim como a TV na época só ia até meia-noite. Em alguns casos passava da meia-noite, um pouquinho, como na Rede Globo, mas geralmente meia-noite e pouco. Televisão nenhuma funcionava, mas isso era, acho que no Brasil inteiro, se não falha a memória. Casa de ninguém tinha televisão, e quando tinha, ficava aquele montão de garoto na janela, todo mundo olhando, e a mãe gritando lá no final da rua: José, vem tomar banho, aquela penca de menino, tudo pendurado na janela, porque a televisão era coisa do outro mundo. Geladeira nem se fala. Mas foi um servo de Deus abençoado para lá, falar de Jesus, e quando ele chegou, a gente tinha acabado de aceitar, minha mãe, meus irmãos, e para falar da palavra de Deus para quem está lá no mato, porque quem está na cidade já é difícil, e para falar para quem está lá no mato? Lá vai a gente, o irmão que foi aqui de São Paulo, acostumado a andar de ônibus, porque carro na época, cristão nem pensava em comprar carro na época, em 95, lá tanta cidade você não via carro na porta de igreja em 95, era raro ter alguém com carro, mesmo as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas, sei lá, se acostumavam. Aí de repente, como é que faz para anunciar a palavra de Deus? Vamos pegar uma bicicleta, e vamos subir de morro acima, morro abaixo, naqueles caminhos estreitos, porque não é rodagem, não é estrada de chão em alguns lugares, sobe e desce, aí tem lugar que tem pedra, tem riacho seco, geralmente não tem água por lá, na minha região, pedra, cobras. Eu me lembro um dia que o meu dirigente estava indo, estava indo eu e ele num lugar, a gente fazia a obra de Deus um pouco distante assim, eu acredito que estaria mais ou menos 10 quilômetros dentro do mato, à noite. E a única lâmpada que a gente tinha, pegar 1 litro de óleo, que antigamente era de metal, fazia um furo por baixo, amarrava no paralama da bicicleta, que não tinha marcha. A gente nem sabia esse negócio de marcha de bicicleta, isso aí é recente, comparado à existência da bicicleta. E você colocava ali e ia com aquela luzinha de uma vela dentro de uma lata, amarrado no para-choque da bicicleta aí na frente. E um dia, naquela estradinha, naquelas areias, ele caiu e ralou seu joelho. E se fosse hoje, já seria uma bela desculpa para a gente vir para a igreja. E eu me lembro que ele, sabe o que ele usava? Já contei para alguns aqui, ele usava a saia da esposa, porque não dava para usar calça, porque ralou os 2 joelhos dele na frente, na queda de bicicleta. Me pergunta, ele deixou de cultuar? Não deixou, porque o crente que crê no Evangelho, nada para ele está firme, porque ele é sustentado pela palavra de Deus. É isso que nós, nessa geração que tem mais tempo de crente, a gente sente uma falta de ver nos crentes essa força. Se fosse um esotérico, falaria assim: essa energia. Não, a energia, crente não tem energia, crente tem a presença do Espírito de Deus na sua vida. Aleluia. Era muito difícil ouvir da palavra de Deus. Se encontrar uma folha de caderno escrito com alguma coisa perdido no mato, era novidade, uma figura, uma revista, veja, algum papel, essa era a questão de leitura. Eu estou falando que eu morei num lugar muito afastado de gente, meus irmãos, e alguns aqui já viveram assim. A minha mãe nunca entrou nunca estudou, e o
que ela aprendeu assim, estava andando no caminho, encontrava um pedaço de papel, e chegava em casa, tinha alguém que sabia ler, ela perguntava para a pessoa, pedia para a pessoa ler aquilo para ela, e ela foi aprendendo assim, encontrando papel, perdido, na rua não, porque não era cidade, no caminho, pegava aquele papel. Então um local muito difícil, mas hoje, esses lugares já não são mais assim. O celular já chegou por lá, para perturbar também eles lá, porque o bichinho que corrompe o ser humano rapidamente, é a tal da tecnologia, porque é ruim não, porque a gente não sabe lidar com ela. Já está para lá, diz que tem até eletricidade, onde eu morava, diz que a energia chegou. Não tinha encanamento, diz que é encanamento de água, chegou lá, esgoto, acredito que não, que até hoje os esgotos é uma fossa cavada lá em algum lugar, ou um mato coberto que é os vasos sanitários das pessoas, como era antigamente, simplesmente um pé de moita bem frondoso, que era o vaso sanitário de todo mundo. Chegou lá. E isso em quase todo o nosso país hoje, a internet chegou em alguns lugares, é tudo gratuito, escola, creche, mas algum tempo atrás não era assim. Mas uma coisa fazia diferença na vida dessas pessoas: quando chegava alguém que anunciava o Evangelho, você percebia o sinal de que eles tinham sede de crer no Evangelho. E por isso, quem tem mais tempo de crente sabe os resultados que era de imediato na vida de uma igreja recém começada lá para o lado do interior. Eu me lembro quando me converti, e eu disse para outras pessoas no dia: olha, vamos ser crente hoje? Naturalmente elas falaram: vamos ser crente, graças a Deus, está todo mundo firme. Já disse para algum de vocês que mesmo sendo na roça, uma casa para outra era de 100, 200, 300 metros de distância. Casa que estou falando, mas geralmente era barraco de palha mesmo. Mas mesmo assim, se alguém ouvisse o barulho de um crente, ele saía do barraco dele para vir perseguir os irmãos. E a gente tinha que orar numa escola pública, que não tinha energia, era lampião ou candeeiro, ou álcool não, ou a querosene, ou a óleo diesel, que fumaça que só. E ali era dito para a gente: dobra o joelho, ore a Deus, mas fale baixo. As casas tudo longe, mas eles podem perseguir a gente. E eu me lembro que um dia minha irmã Joilda, a irmã mais velha das mulheres, 4 mulheres, 6 homens, ela estava assim naquelas carteiras tão desconfortável, orando a Deus, mas não pode orar alto, não pode orar alto, não pode orar alto. E ela estava orando, nova convertida, e daqui a pouco parece que a chama do Espírito foi ardendo dentro dela, foi ali, sabe que você está querendo espremer e não posso, está consciente. Eu só sei que mesmo assim ela começou a falar em outras línguas e fora batizada no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque creu no Evangelho. Então o problema do nosso país hoje não é a questão de o Evangelho chegar lá. O maior problema do nosso país hoje é quem crê naquilo que é pregado. E isso inclui até mesmo muitos de nós que estamos aqui nessa noite, que a gente já ouviu falar de tantas coisas de Jesus. A gente já escutou tanto sobre a ceia do Senhor, mas essa questão já não comove mais. Porque o teor, o conteúdo do Evangelho se dá na morte e ressurreição de Jesus. Sem morte e ressurreição de Jesus não haveria Evangelho. E quando a gente está diante de uma mesa, não é uma superstição, não é um poder em si, mas que nos leva a lembrar do que Jesus fez numa cruz, que não foi encenado aqui nessa noite pelos jovens, seria um motivo para nós termos a nossa fé reforçada na lembrança disso. Quantos de nós não já ficamos sem tomar ceia? Um dia tão especial, não é que os outros não sejam, mas um momento específico, uma vez no mês, para a gente ir num passeio.
para a gente ir no aniversário do amigo, porque a gente estava desconfiado que ia ficar resfriado, porque a gente estava com um pouquinho de preguiça, porque a gente estava um pouco cansado. Mas certo é que nada disso atrapalharia a gente ir para o emprego, não atrapalharia a gente fazer outras coisas, como a gente tem deixado de dar prioridade para aquilo que deveria ser singular e significado para a nossa vida. Pastor, você está julgando as pessoas? Não, porque quem tem sede disso, diz: pastor, eu não vou tomar ceia hoje, porque algo sério me impediu, mas no próximo culto, pastor, aguarda a ceia para mim. Então as irmãs da igreja, os irmãos obreiros, vai guardar a ceia para aquela pessoa. Tome então na hora do ensaio, tome na quarta-feira no próximo culto, tome na sexta-feira. Se está doente, pede para alguém vai até você, ora por você e leva a ceia. Não, mas a gente não toma agora, não tomou ontem, não tomou em outro lugar, e a gente vai ficar mais um mês sem tomar, e isso não faz diferença para nós. Quem creu na pregação do Evangelho? Aleluia. Se o Evangelho é tão falado no nosso país, por que cada dia o nosso país, a situação é tão lamentável? Por que nós, como cristãos, cada dia a gente piora como cristão? Porque estamos deixando de acreditar no Evangelho. Porque se a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus é alimento, por que tanta fraqueza espiritual nesta geração de evangélicos aqui no Brasil? Se a Bíblia é completa e temos acesso para aprender tanto, por que o analfabetismo bíblico, segundo os especialistas, no momento é a pior fase que nós estamos passando, com tanto recurso de se estudar, de aprender? Hoje você quiser, você coloca um aplicativo, você até escuta a Bíblia o dia inteiro sem parar. Se você quiser e não puder ler, o melhor mesmo é você ler, mas se não puder, dá para se estudar. Por quê? Que nem assim tem aumentado. Eu estava estudando uma pesquisa essa semana no Obreiro, um negócio que me chocou, que eu não sabia, que cerca de 50% dos nossos pastores no Brasil nunca leram a Bíblia toda, nenhuma vez sequer. Isso é triste, isso é feio, isso é lamentável, e por isso que a maioria dos pastores não incentiva a igreja a leitura da Bíblia. Isso é coisa de se chorar, meus irmãos. É por isso que a fraqueza. Você vai encontrar pessoa com o livro do Harry Potter, que dizem ser bem grossão. Não sei se aqui alguém já viu. É um livro de feitiçaria, porque Harry Potter é filme, é feitiçaria. É tanto que no mundo aumentou, eu sei que foi mais de 100%. Assim que criaram os filmes de Harry Potter, a bruxaria no mundo aumentou mais de 100%. Assim que lançou. Mas tem gente crente que tem coragem de comprar um troço desse. Tem um negócio lá de Nárnia, como é o nome mesmo? As Crônicas de Nárnia. Diz que tem livro também. O negócio provavelmente deve ser grosso, geralmente esses livros são grandes. Tem gente que diz: lê em 15 dias um livro desse. Mas a pessoa não conseguiu ler o livro de Mateus, na desculpa esfarrapada de preguiça. Não adianta ler a Bíblia toda e não guardar nem 10%. Se quem lê a Bíblia toda já tem dificuldade de guardar, imagina aquele que lê de vez em quando dá na teia e quando sente inspiração. Pior ainda, missionária. O que está acontecendo? Quem é mesmo que creu no Evangelho? Nós precisamos pedir esse renovo de Deus, para que Deus venha impactar os nossos corações, para que quando a gente pegar uma leitura bíblica como essa nessa noite, começando aí no 52 e o versículo 13, que é onde começa o assunto do servo sofredor. Não é no 53 que começa o assunto começa nos últimos versículos do capítulo 52, a partir do 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, pegando de trás para frente, como muitos
pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, a sua aparência, mais do que dos outros filhos dos homens. 52, versículo 15. Assim causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que lhes foi anunciado, entenderão aquilo que não tinha ouvido, quem creu na nossa pregação. Quem aqui creu na pregação do Evangelho? Nós precisamos pedir esse renovo para Deus, para alguma coisa impactar. Eu fico muito admirado quando eu ouço alguns irmãos dizendo que começou a ler a Bíblia, e daqui a pouco diz que aquilo foi tão forte, aquela história, que ele começou a chorar, falar em línguas estranhas, ser renovado, batizado, afastar a Bíblia um pouco de tantas lágrimas para não molhar muito as suas páginas. Algumas pessoas que querem ler a Bíblia, e se pudesse, nem jantaria. Tudo isso a gente já ouviu, estava lendo. Chegou a hora da minha mãe, do meu pai, da minha esposa falar: vem jantar, mas estava tão gostoso que eu não queria parar. Quem creu no Evangelho? Mas a gente consegue fazer isso com outras coisas. Se eu fosse perguntar aqui quem já chorou assistindo algum filme, eu acredito que uma boa parte da gente já chorou assistindo um filme. Alguns choram até assistindo a maldita da novela, quanto mais, né? Mas quando a gente encara a realidade bíblica, a gente fala assim: você não consegue ficar muito tempo ouvindo uma pregação, se for de áudio principalmente. Uma pregação, aí tem que ser uma pregação do jeito meu, do jeito seu. Não é uma pregação boa, uma pregação que seja do nosso jeito, que às vezes é boa, só não é do nosso jeito, então não interessa pra gente. Mas a gente consegue ouvir muito tempo outros tipos de coisa. Tem gente que às vezes está lavando o prato, nem está vendo o que está passando lá, mas fica o tempo todo escutando aquele negócio, né? De vez em quando minha esposa faz isso. Ela quer aprender um trem lá sobre cabelo, ela é cabeleireira, então é normal estar lavando o prato escutando as mulheres falando de trança. Eu falo assim: mas você não está me assistindo, como é que você vai aprender? Mas eu estou escutando. Mas graças a Deus, ela faz isso também em relação à palavra de Deus. Tem vezes que ela fica o dia inteiro lá fazendo qualquer coisa, vai atender as pessoas no salão e o celular está ligado, o radinho lá falando de Jesus, Cláudio Duarte, José Brandão, Josué Gonçalves. Ao invés de colocar uma televisão lá no salão de cabeleireiro, que ela coloca a palavra de Deus e as pessoas estão ali e ela vai falando e conta todo tipo de situação. Quem creu no Evangelho? Graças a Deus minha esposa não é viciada nesses negócios de TV, nesses negócios que alguns irmãos têm por aí. Geralmente ela só assiste à noite, nem sempre, porque ela gosta de dormir enquanto está assistindo também. Então, queridos irmãos, quem creu no Evangelho, nós precisamos deixar que essa palavra venha impactar o nosso interior. A gente não pode viver só uma história dos irmãos que quando entravam no culto de ceia, ainda não tinha ninguém na igreja para orar, para ter unção, mas algumas pessoas choravam só de saber: hoje é a ceia do Senhor. O culto que antes, agora a gente não dá mais importância, mas era o trabalho mais reverenciado. Todos os cultos eram de reverência, mas quem tem mais tempo de igreja aqui sabe que era o culto que a pessoa podia faltar todos os cultos, mas na ceia não tinha aniversário de pai, de mãe, de marido, de filho, de filha, não tinha, podia ser, casou ontem, tem ceia amanhã, camarada, vou cear, depois a gente sai para a lua de mel. Era tão sério isso, e é aí que estava a diferença. Essa religiosidade que a gente acha que é desnecessária, estava nela a diferença dos crentes de antes e dos crentes de hoje. Aquilo que a nossa teologia hoje critica tanto os irmãos do passado, porque o negócio é verdade, tem que falar. Tinha alguns exageros, tinha, mas qual é o problema?
Os irmãos tinham exagero, muita religiosidade, muita proibição, tudo era pecado, mas uma coisa eles tinham que nós não temos: vida com Deus. Ah, pastor, está me julgando? Não, eu estou falando vida com Deus. Ah, vida com Deus, só não sabe que eu oro em casa. Não, vida com Deus, meu irmão, você vê de longe na vida do crente. Você pode até vida, mas comparado a eles, não vem dizer que tem, porque todo crente aqui que foi daquela época vai admitir: pastor, hoje eu não sou mais o mesmo. No tempo daqueles irmãos ignorantes, João Batista, que só falava pregação só, todo culto, mas tinha vida. Você chamava a pessoa para expulsar o demônio, e quando estava na porta, o demoniado falava lá dentro: ele não. O irmãozinho que não tinha Bíblia, não sabia ler, o filho tinha que ler para o pai pregar, mas quando chegava na casa do endemoniado, o endemoniado ficava lá dentro dizendo: não, vai embora, porque chegou um perturbador aí. Agora a gente hoje, para expulsar o demônio, os pastores, os teólogos, as irmãs, os irmãos, os missionários, presbítero, evangelista, está todo mundo na direção. Dá um trabalho para a gente expulsar o demônio. Enquanto antes não apontavam de longe: ó, irmão, nem precisa trazer aqui, ó. É para sair 1, 2, 3. Tchum. Agora a gente fazer isso vai passar vergonha. Por quê? Falta de vida. Porque eles, apesar de ser tão ignorantes naquilo que eles criam para achar. E aí que estava a diferença. Qual é a diferença que nós temos hoje para o mundo? Nós somos meros imitadores das filosofias deste mundo presente. Mas quem crê no Evangelho pode ainda sofrer o renovo do Espírito Santo, pode ainda ser tocado por Deus. Deus pode ainda tocar no seu coração, levantar a mim e a você com poder e autoridade, se for necessário nesta geração chorarmos não de alegria, mas fazer que nem Tiago: vocês que estão alegres, chorem de tristeza em lágrima. Vocês que estão em cima, desça, se humilhe, buscar o Senhor com jejum, com oração e com pranto. Não rasgue a roupa de vocês, mas rasgue o vosso coração. Quem creu no Evangelho, a gente faz uma leitura como dessa de Isaías e vê o que Jesus passou por nós, e essas coisas já não tocam mais na gente. Mas eu sei que Deus pode fazer isso na nossa história. Fique de pé para a gente fazer uma oração. Deus quer sensibilizar cada um de nós. Deus quer tocar em nosso coração e dizer: Senhor, como é bom estar na Tua presença. Senhor, é tão bom estar diante de Ti, que se eu pudesse eu não sairia daqui. Senhor, eu não vejo a hora de chegar, a hora de bugudo, para dobrar o meu joelho, para falar com o Senhor, para clamar, cantar aqueles hinos maravilhosos da harpa cristã. Não vejo a hora de entregar minha oferta, meu dízimo, que é uma forma de adorar a Deus também. Não vejo a hora, ó Deus, de ver aquele pecador lá na frente dizendo que quer se render ao Senhor. Deus, eu quero mais de Ti. Lamentai e chorai. Essa é a mensagem que nós precisamos guardar no nosso coração nesta geração. Não se distraia, meus irmãos, com as mensagens que vocês ouvem por aí. Cuidado com a beleza religiosa que tem, que compra o nosso coração. A gente até regozija sem entender a origem e não sabe em que parte da nossa vida aquilo está nos atingindo. Mas quem creu no Evangelho, quem creu na pregação, vamos nos humilhar diante de Deus. É isso que Deus está buscando nessa noite, verdadeiros adoradores. Eu quero fazer uns minutinhos de oração com você. Feche seus olhos. Jovens, também ore. Se quiser dar a mão para o seu irmão aí, fique à vontade. Feche seus olhos. Fala com Deus. Senhor, eu quero crer para valer. Que a minha crença na Tua palavra seja superior a qualquer outra coisa. Que nada venha nos arrancar.
Meus irmãos, segundo a estatística, no nosso país já passa de 1 milhão de pessoas desigrejadas, porque deixaram de crer no Evangelho. Santo Deus, eterno Pai, quem creu na Tua palavra, Senhor? Dá-nos um coração sensível, um coração não indiferente com Tua palavra, que possamos nos render aos Teus pés. Envia, Senhor, chuva para amolecer esse turrão dentro de nosso coração. Oh, quanto precisamos de Ti. Precisamos profundamente correr para os Teus braços e pedir ao Senhor que nos faça nascer de novo. Dai-nos, ó Pai, um novo coração, um coração sensível, um coração alegre. Tira toda a revolta de dentro de nós, a dureza de dentro de nós, a carnalidade, a incredulidade, o mundanismo, a vaidade, a luxúria, a sensualidade, a maldade, a malícia, o rancor, a ira, a cólera. Tira de dentro de nós toda a imundícia. Tantas coisas têm nos infectado, estamos morrendo e não estamos percebendo, Senhor. Por favor, renova-nos, restaura-nos nessa noite pelo Evangelho, que possamos ouvir a Tua palavra e atentar para aquilo que o Senhor tem dito para os nossos corações, que possamos crescer cada dia ao invés de piorar, que o nosso cântico seja um novo cântico que o Senhor colocará em nossa boca, em que o Senhor nos tirou do lamaçal, nos tirou, Pai, do barro, da lama, e nos colocar sobre um rochedo que é Cristo, Teu Filho Jesus. Aviva a Tua igreja aqui no Santa Lúcia, aviva a Tua igreja no país, no Brasil, nesse bairro, em Sorocaba, no estado de São Paulo. Aviva a Tua obra. Toca em nós com a Tua presença, nos purificando e nos limpando. Nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Nos ajuda então, ó Deus. Nos converte e nos converteremos a Ti, como disse Jeremias. Senhor, onde está o Teu Espírito, que muito de nós já não sentimos mais? Onde está o Teu Espírito Santo, que muito de nós sentimos levemente algumas emoçõezinhas, mas profundamente até parece que não é mais uma igreja que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Onde está, ó Deus, a manifestação da Sua glória? Onde está, Deus, aquele povo que o Senhor escolheu, que muitas vezes a gente tinha que segurar de tanto pulo, de tanto sapateio, aqueles irmãos que davam tanto glória, que até incomodavam os demais? Onde é que está essa unção que a Tua igreja tinha, Senhor? Estende as Tuas mãos sobre o Teu povo e que haja quebrantamento, sensibilidade, que haja lágrimas nos nossos olhos. Eu ainda me lembro, ó Deus, que se tinha uma coisa que o crente não ia para a igreja, era sem a Bíblia, a harpa e o lenço, porque já sabia que iria chorar diante do Senhor pela presença do Teu Espírito. É isso que nós queremos de volta. Nós queremos crer de verdade no Evangelho, porque o Evangelho transforma, ó Deus. Por favor, Senhor, não retire de nós o Teu Espírito Santo. Como disse Davi, estamos nos acostumando com o pecado e perdemos o temor do Senhor. Deus, já nos contentamos com tudo que este mundo oferece. Tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão dessa geração presente, que ainda não tiveram, não experimentaram da Tua glória, não experimentaram da Tua glória. Para eles é coisa do outro mundo, até questiona quando a gente prega sobre isso, mas o Teu Espírito poderá abrir os olhos e resplandecer sobre a face da Tua igreja neste lugar. Aviva a Tua igreja na terra, aviva a Tua igreja no Santa Lúcia,
traz-nos uma experiência nova, Senhor. Aqueles que nunca tiveram experiência profunda contigo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, nós suplicamos, nós te suplicamos, e repito, Senhor, por causa dos nossos pecados, não afaste de nós o teu Espírito Santo, não deixe que a tua glória vá embora, por favor, converte-nos, repreende-nos, corrige-nos, nós queremos ver a tua glória outra vez, nós queremos sentir o teu poder como antes, outra vez. Senhor, onde está aquela glória que muitas vezes a gente tentava limitar os teus filhos, segurar os teus filhos, mas agora, Senhor, nós nem com um beliscão do Espírito a gente sente alguma coisa mais. Agora a gente ouve a tua palavra como essa, a gente fica com raiva, nervoso, preocupado com o horário para ir embora, a gente fica, Deus, exausto. Deus, onde está o teu Espírito Santo? Senhor, nos conceda. Se o teu Espírito foi embora, dai-nos de volta nessa noite outra vez. Nós queremos esta glória, porque sem ela só haverá trevas, pecado, carnalidade, luxúria, tantas coisas que escandalizam o Evangelho em nós. Ajuda-nos, enche-nos, resplandeça a luz do teu Espírito sobre a tua igreja. Ilumina, Senhor, brilha sobre nós a tua face. Nós queremos sentir de novo aquilo que faz tempo que não sentimos. Espírito Santo, reina sobre a igreja tua. A igreja é tua, não é do pastor Osmar, não é minha, não é dos obreiros. Ó Deus, a igreja é tua. Então se faz presente. E você diz amém. Aplauda o Senhor com alegria. Se assente. Jeremias, na direção. Deus maravilhoso. Aleluia. Renova, Senhor. Grande Deus. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 23. Minha dó, Senhor, Capítulo 11, versículo 23. nos ajuda. Eu convido o nosso irmão Giovanni e a nossa irmã Sônia, amém, para estar nos auxiliando no momento aqui da ceia. Grande Deus. Espírito de Deus, nos ajuda. Nós vamos estar voltando a um tempo atrás, né, tivemos a pandemia, que a gente partiu o pão, né? Como nós somos em poucos números, nós podemos fazer isso. Amém? Nós vamos estar usando aqui a luva descartável. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. E eu queria que a Alice, amém, Alice, louvasse ao Senhor no momento que nós estivéssemos servindo o pão, também servindo o vinho. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,